Olá, amigos do canal De Frente com a Palavra. Estou aqui mais uma vez para nós juntos estudar o texto sagrado da Palavra de Deus. E o assunto de hoje vai ser sobre a oração. Qual a única maneira ou qual a maneira mais correta de a gente fazer nossas orações diante de Deus? Será-se de joelho, como assegura o pessoal da Igreja Congregação Cristã do Brasil? Ou será se nós podemos orar tanto de joelho como também em pé? Este assunto é um assunto prazeroso e nós vamos colocar ele de frente com a palavra. Para isso nós vamos precisar de estudar um pouco e fazer menção de alguns versículos. Veja só. Mateus capítulo 6 e o versículo 5 é um dos versículos assegurado pela Igreja Congregação Cristã no Brasil, que eles apregoam, ensinam e diz que a única maneira do cristão fazer as suas orações diante de Deus é de joelho, e que as demais denominações estão erradas, porque não estão reverenciando o nome do Senhor por estarem orando em pé. Por causa disso, ele usa o texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 6 e o versículo 5. Vamos para o texto que diz assim. Mateus capítulo 6 e o versículo 5 diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eles também usam o texto de Isaías capítulo 45 e o versículo 23. Vamos para o texto bíblico. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Eles também usam o texto de Filipenses capítulo 2 e o versículo 10. Vamos para o texto sagrado que diz assim a palavra de Deus. Eu estou aqui com um exemplar da Bíblia e nós vamos fazer menção dessa palavra. Olha só o texto que diz. Filipenses capítulo 2 e o versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, com esses três versículos e com algumas outras passagens bíblicas, eles asseguram que a única maneira correta de o cristão fazer as suas orações é de joelho. E que em pé Deus não responde, Deus não recebe, porque nós estamos orando errado. O cristão está orando errado, porque não está dobrando o joelho diante do Senhor e nem fazendo as suas referências a Deus da maneira correta. Mas vamos para de frente com a palavra e vamos tentar explicar esse versículo. Veja só o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 6 e o versículo 5. Nós já lemos que eles fazem questão de dizer que a oração em pé é errado, porque Jesus falou aqui, né? Então vamos lá. O versículo 6 vai falar o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Veja só que no versículo 6, Jesus não faz menção da oração de joelho e nem da oração em pé. Mas por que Jesus usou essa passagem dizendo que os hipócritas estavam orando em pé nas praças para ser vistos e nas sinagogas, nas esquinas para ser vistos? A oração que Jesus aqui não recebe e que Deus não recebe é a oração com hipocrisia. É aquela oração que o cidadão faz diante de Deus somente para se amostrar. Diante desse fato, Jesus usou posteriormente outros versículos, outras passagens, onde ele disse assim, que certo dia foram orar duas pessoas. E nesta oração, um orava a Deus, dizendo que daria o dízimo e jejuava 2 vezes por semana, fazia todas essas coisas, ou seja, todos estavam ali orando. E o outro só dizia assim: tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Qual a oração dos dois que foram ouvidas? Qual dos dois saiu justificado? Foi aquele que fez questão de dizer, enquanto orava, que era fiel, que dava os dízimos, que fazia outros rituais, né, que jejuavam,
Não. Por quê? Porque ali estava a hipocrisia. Aquele homem estava errando, porque o sentido da sua oração não estava fiel diante de Deus. Então, no versículo 6, não está errado a oração de pé. O que está errado aqui é a hipocrisia do coração do homem. Tudo que o homem for fazer, não somente na oração, mas em todo conteúdo espiritual, se você for fazer com hipocrisia para se amostrar diante das pessoas, você está errado e Deus não vai receber a sua oração, Deus não vai receber o seu jejum, Deus não vai receber nada do que você tem feito, porque você está orando com hipocrisia, você está fazendo para se amostrar diante das pessoas que estão em volta de você. Então, o conteúdo aqui do erro não é a oração em pé, mas sim é a hipocrisia que está no coração do homem. Vamos para Isaías capítulo 45 e o versículo 23. Olha o que o texto sagrado diz, né? Vou ler mais uma vez. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, porque diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda língua. Aqui, mais uma vez, Deus, através do profeta, está afirmando que se dobrará no futuro. É uma profecia. Não está mandando que o homem ore unicamente de joelho. Aqui não é um mandamento em oração somente de joelho. É certo que nós sabemos, se nós estamos na nossa casa, se nós estamos na igreja, no momento que for orar de joelho, oramos de joelho. Mas, se for o caso orar em pé, se for de coração e o coração estiver perfeito na humildade do Espírito Santo, Deus recebe sim a oração. Porque Jesus falou abertamente que o que prejudica o homem não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem. Porque do coração é que procede as más intenções, como vários pecados que ele citou ali. Jesus falou vários pecados ali. Então, o que Deus recebe não é a maneira se você está em pé ou de joelho. Deus recebe a maneira como o seu coração está. Se ele está realmente quebrantado, com humildade e com sinceridade para fazer as suas orações. Então, mais uma vez, esse argumento ele não tem base bíblica para o único modo de a gente fazer, de você fazer, de nós fazermos as nossas orações é de joelho. Vamos para Filipenses capítulo 2 e o versículo 10. Vamos ver o que o texto sagrado vai nos dizer. Filipenses capítulo 2 e o versículo 10. Olha só, como já foi lido. Porque o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Agora eu pergunto, todo o joelho aqui se dobrou diante de Jesus? Não, né? Porque nem todos aceitaram a Jesus, nem todos aceitaram a sua doutrina, nem todos obedeceram a doutrina. Muitos cristãos, muitos judeus ali, eles fizeram o quê? Pegaram Jesus, levantaram falso contra Jesus, não dobraram a sua cabeça, não baixaram a sua cabeça, não receberam o ensinamento de Jesus. Ou seja, não aceitaram a Cristo, não receberam Ele, né? Então, nem todos dobraram o joelho. Aqui é mais, acredito eu, mais uma profecia bíblica, né? Que no futuro, quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, e que todo joelho vai se dobrar e confessar que Ele é o Senhor. Amém? Então, isso não tem nada a ver. Agora eu quero mostrar para vocês fatos bíblicos, versículos bíblicos, passagens que homens de Deus e mulheres de Deus oraram ali, tanto de joelho como também em pé, e as suas orações foram ouvidas. Samuel capítulo 1, versículo 9. Vamos ler o texto sagrado da palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 1 e o versículo 9. Vai nos dizer, diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, porém, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja só, depois que ela se levantou, que ela se apresentou diante dali do sumo sacerdote, e essa oração aqui, ela estava orando pelo filho dela, por um filho. E você vê posteriormente nos versículos que Deus ouviu a sua oração, atentou para o seu pedido e ela recebeu
conseguiu engravidar e recebeu o seu filho Samuel, que foi criado no templo do Senhor e foi um grande profeta do Senhor. Outro texto sagrado, onde afirma que a oração não precisa ser feita unicamente de joelho, mas também pode ser feita em pé, e Deus ouve a sua oração. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 6 e o versículo 17. 2 Reis, capítulo 6 e o versículo 17. O texto sagrado vai estar dizendo assim: olha só a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. É o texto sagrado, que diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eles que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor deles. Então, mais uma vez, quando Eliseu chegou ali, ele fez o quê? A oração para que abrisse os olhos do jovem, né, que estava com ele, e ali ele conseguiu ver o exército do Senhor que estava em volta dele, o exército espiritual. Então, mais uma vez aqui está falando que ele não estava de joelho. Aqui não está dizendo que ele estava de joelho. Estava que quando o moço se levantou, que abriu a porta, saiu para fora, estava lá muitos cavaleiros, né, do rei para o pegarem ele. E quando ele chamou Eliseu, o profeta, que o profeta chegou, o profeta orou naquele momento, né, e ali foi abrido os olhos dele. Então, Deus tanto recebe a oração de joelho, como também a oração em pé. Vamos lá para Jonas, capítulo 1, versículo 14. Mais um texto sagrado também, que afirma que Deus, ele recebe a oração também do homem, também que ora em pé ou deitado. Pode ser até deitado, dependendo da situação, ele ora também deitado. Capítulo 1, versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disse: Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Certo? Aqui foram os marinheiros que oraram. Enquanto os marinheiros estavam tentando dominar o barco por causa do vento e da tempestade, das águas, que o barco ia a pique, ia se afundar por causa de Jonas, aqueles marinheiros oraram ali. E as suas orações foram ouvidas por Deus. E não quer dizer aqui que eles deixaram tudo lá e dobraram o joelho para orar, de maneira alguma. Então, é mais um argumento, entendeu? Que fala claramente que a oração não precisa ser unicamente feita de joelho, como assegura a igreja, congregação cristã no Brasil. Vamos também para o mesmo livro de Jonas, capítulo 2 e o versículo 1. Olha só. E quando Jonas foi jogado no mar, que veio o grande peixe, tragou o Jonas, olha só o que aconteceu. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Olha que versículo maravilhoso. Então aqui está falando que Jonas, quando foi engolido pelo peixe, lá dentro do ventre do peixe ele orou. O que aconteceu? Lá dentro das entranhas do peixe ele começou a orar. E lá eu acredito que Jonas não ficou de joelho. Pode até estar de joelho, também não sei. Mas ele fez a sua oração. Pela lógica, eu acredito que ele estava deitado, né? E ali mesmo, com o seu intelecto, o seu coração, sua mente, seu coração reto, sem hipocrisia, sem querer se amostrar, mas com humildade, arrependido do que de ter fugido da presença do Senhor, ele fez a sua oração e Deus recebeu e ouviu a sua oração e ele foi para o local determinado que o Senhor Deus tinha mandado. Então, mais uma vez nós vemos que esse argumento, que a única maneira que o crente tem que orar de joelho, infelizmente caiu por terra. Esse não é bíblico, não tem base bíblica. A única maneira, o crente ele pode orar de joelho, ele pode orar em pé, ele pode orar deitado, sentado, da maneira que ele achar que
na sua situação, naquele momento, ele pode orar, ele tem que orar. Amém? Então vamos mais para um texto bíblico, mais uma prova. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. 1 Reis, capítulo 18 e o versículo 36. Eu quero aqui fazer menção desses textos sagrados para a gente chegar na conclusão deste tema maravilhoso que nós colocamos aqui diante da palavra. Então, 1 Reis, capítulo 18 e o versículo 36. Vamos para o texto bíblico? Diz assim a palavra de Deus. Olha só. 36. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então, diante daqueles tantos profetas de Baal, daquele sacrifício que estava ali, que foram jogados a águas, que foi feito tudo ali, consertado o altar que estava quebrado, ali Elias ficou em pé, do jeito que ele estava, e fez a sua oração. Então, são vários argumentos também, se você ver Mateus capítulo 19, versículo 14 e 15, Jesus pôs as mãos nas crianças e ali também orou também, entendeu? Então, a oração não precisa ser unicamente de joelho, a oração precisa ser unicamente com o coração quebrantado, um espírito reto diante de Deus e, acima de tudo, humildade, reconhecendo que é pecador, que precisa do perdão. Fique com Deus, não deixe se enganar pelas heresias pregadas pelo povo, assine o sininho que está aí, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e até a próxima. Foi!